Buenas pessoal, tudo bom com vocês? Alex Araújo aqui do Terreira Zero Game Studio e nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre jogos e NFTs. Eu tenho visto entre a comunidade de desenvolvedores, entre os usuários, na internet em geral, muita gente falando muita coisa sobre NFTs, falando que não entende. E eu tô vendo muita desinformação sendo espalhada sobre esse assunto. Na verdade, esse é o primeiro vídeo de uma playlist de 3 vídeos que eu vou falar de uma forma mais técnica sobre o que são NFTs, como que a gente pode integrar elas no desenvolvimento de jogos e também sobre os impactos econômicos. Então serão 3 vídeos, cada um nesse tema. Esse primeiro será sobre o que são, de fato, as NFTs, como que a gente cria uma, como é que é o contrato de criação de uma NFT. Então, vamos lá. Bom, o que são NFTs? Vamos começar pelo contexto histórico da coisa. Final de 2020, durante todo esse ano que passou de 2021, as NFTs foram literalmente um surto coletivo, era todo mundo falando sobre NFT toda hora. Isso começou a se popularizar quando foi noticiado que um artista que fazia uma arte digital por dia reuniu, acho que as suas últimas 3.000 ou 5.000 artes digitais que ele fez, criou uma imagem gigante, com uma montagem de todas essas artes que ele fez e vendeu como NFT por milhões de dólares. Aí beleza, começaram outros artistas a repetir esse procedimento, começaram a se fazer várias coleções de arte digitais únicas e serem vendidas por milhões de dólares, vários artistas famosos, cantores, jogadores de futebol, todo mundo começou a ficar louco com um NFT. E não foram só os artistas digitais que aderiram. Vários outros setores, como música e principalmente os desenvolvedores de jogos, começaram a explorar essa tecnologia nova. E como todo surgimento de qualquer novidade, começaram a surgir pessoas para se aproveitar, para dar golpe, etc. E também começaram a surgir várias críticas sobre a real utilização dos NFTs. Pessoas começaram a dizer que NFT era uma forma nova de lavar dinheiro. Pessoas dizendo que era uma forma de você enganar os outros para roubar dinheiro fácil. Pessoas dizendo que era uma forma de enriquecimento rápido, enriquecimento ilícito, que NFT não tem valor, que NFT não tem utilidade. E chegou até o absurdo de pessoas dizerem que as NFTs foram, abre aspas, uma invenção da sociedade capitalista para acabar com o meio ambiente. Fecha aspas. Pois é, o que de fato são as NFTs? Em uma curta frase, as NFTs são um padrão de contrato que permite criar containers de dados únicos na blockchain. Ou seja, NFT é uma forma de escrita de um contrato de token na blockchain. E esse token armazena dados. É só isso o que é uma NFT. Bom, para quem não tem muita familiaridade com a blockchain ela não é mais só um instrumento de transações financeiras. Depois do surgimento da Ethereum, começou a se popularizar o desenvolvimento de aplicativos descentralizados na blockchain. Então eu posso escrever um software e armazenar ele na blockchain e qualquer pessoa pode interagir com esse software e fazer computação de dados. As NFTs elas surgiram na rede Ethereum e várias outras blockchains que são parecidas com a rede Ethereum ou são compatíveis com a estrutura de funcionamento da rede Ethereum também permitem escrita de contratos, de NFTs, etc. Então eu vou mostrar para vocês agora a implementação desse contrato, a implementação desse padrão de escrita de contratos, que é o ERC 721. Ele está registrado aqui
na EIP 721, Non-Fungible Token Standard. E aqui no abstract, que é o resumo do que é a definição desse padrão, como que foram definidos os principais métodos de criação, acesso e transferência dessas NFTs. Uma NFT ela pode representar a propriedade de ativos físicos e digitais. Esses ativos podem ser desde propriedades físicas, como casas e obras de arte. Então, o quadro da Mona Lisa poderia ser representado, a propriedade da pessoa que tem a Mona Lisa poderia ser representada numa NFT. Coleções virtuais, que é um dos principais usos que você tem hoje. Então, os Bored Apes, os CryptoPunks, acho que são as Weird Whales, que são aquelas baleias em pixel art. Todos esses são colecionáveis digitais, as NFTs. E também podem representar ativos de valor negativo, como papéis de dívida, papéis de empréstimo e etc. Podem ser um comprovante de transação financeira. Uma NFT pode ser o registro de uma negociação, pode ser um contrato de compra e venda. Uma NFT é basicamente um container de dados, eu posso escolher fazer o que eu quiser com ela. Não preciso só armazenar uma imagem, não precisa ser só uma foto de macaco que o Neymar vai comprar por 3 milhões de reais. Compreende? Aqui, mais abaixo, está a interface do contrato, o modelo dos métodos, quais são os métodos obrigatórios e não obrigatórios que você tem que ter. E mais aqui embaixo está a extensão de metadados, que é onde vivem os dados da NFT, o que eu vou armazenar lá. Então, os metadados da NFT são 3 métodos que controlam: o nome, o símbolo e esse token URI, que é o método responsável por eu pegar os dados de uma única NFT. E aqui está um exemplo de os tipos de dados que eu posso armazenar dentro de uma NFT. Posso armazenar um texto simples, posso pegar os bytes de uma imagem e armazenar ali dentro, ou posso pegar uma estrutura de dados complexa em formato JSON e armazenar. Digamos que, por exemplo, eu fiz uma ficha de RPG de Dungeons and Dragons de um paladino nível 10. Esse paladino tem os seus atributos, como força, vitalidade, destreza, inteligência, etc. Ele tem as suas habilidades. Então, ele tem cura, ressuscitar mortos, whatever, não importa. E eu quero salvar essa minha ficha do meu paladino em uma NFT. Então, cada atributo, cada habilidade, eu posso representar em formato JSON. Então, digamos aqui, seja vitalidade, 10 pontos, destreza física, 5 pontos, inteligência, 12 pontos. Poderia representar isso em uma forma de JSON. É isso que é uma NFT, basicamente. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de como que é o contrato de uma NFT, como que eu crio uma NFT, de onde que os dados vêm, de onde que eles vão, como que eu consumo esses dados. Então temos aqui, eu tenho o kit de desenvolvedor blockchain instalado na minha máquina. Esse aqui é um software chamado Ganache, que ele cria uma blockchain local no meu computador. Essa blockchain, vocês veem aqui que ela é 100% nova, está no primeiro bloco dela, o bloco 0. Tem 10 endereços de carteira, com cada carteira contendo 100 Ethereum fake. Isso aqui não é criptomoeda com valor comercial, apenas para ambiente de teste. E muito bem. Este daqui é um contrato de uma NFT de exemplo que eu criei para essa série de vídeos. Então, o que é? Um contrato é um modelo e um container de dados dentro da blockchain. Nesse contrato, eu vou registrar todas as NFTs que eu criar, eu vou registrar qual que é o número dessas NFTs. Cada NFT ela é única, então ela tem um número identificador nela, e cada NFT ela pertence a um dono. Então eu vou guardar nesse contrato
além do número da NFT, os dados que eu vou querer colocar nela, o endereço da carteira de quem que é o dono dessa NFT. Aqui eu tenho as regras de negócio do meu contrato. Esse aqui é o método que faz a cunhagem da NFT, é o método que cria. Então eu passo para esse método aqui o endereço da carteira da pessoa que eu quero criar a NFT e os dados da NFT. E esse outro contrato é uma outra parte da implementação, a implementação de metadados. E essa variável aqui, esse mapping, é aquela lista que eu comentei, que é os dados das NFTs e quem que é o dono dessas NFTs. Então, todas as pessoas vão pegar os Bored Apes, que são aqueles macacos lá que os artistas, os jogadores de futebol estão comprando. Existem 10 mil Bored Apes que foram feitos. Cada Bored Ape é uma foto, um desenho, uma arte digital de algum macaco. Essa arte digital, você tem o nome do macaco, a descrição do que é a coleção dos Bored Apes, e você tem o número identificador daquele macaco, daquela NFT. Tudo isso habita aqui, nessa lista. Perfeito? Perfeito. Então vamos criar uma NFT do zero. Eu tenho aqui esse contrato, eu vou publicar ele na blockchain agora. Então, Truffle Migrate. Antes de publicar, aqui ó, quem vai ser o dono desse contrato vai ser essa primeira carteira. Eu vou até copiar o endereço dela que eu vou precisar mais tarde. Vocês veem que tem 100 Ethereums aqui. Opa, cadê? Truffle. Ah, é com 2 Fs. Digitei errado, beleza. Então tá. Pauzinho. Vamos esperar a compilação do contrato. Muito bem. Contrato compilado, pronto. Vamos ver aqui, ó. Consumiu uma parte de Ethereum para fazer o meu contrato. Aqui estão as transações, ó. Essa foi a transação de criação do meu contrato e essa aqui foi a transação que fez a chamada do método construtor. Tudo certo. Sigamos em frente, então. Vou abrir um console. Eu deixei alguns comandos já pré-prontos para eu não precisar ter que ficar digitando tudo. Então eu vou colar aqui o endereço da carteira. Deixa eu só confirmar se é esse aqui. Final 167B, tá certo. E eu vou criar 2 NFTs para essa carteira. E depois eu vou buscar os dados delas. E depois eu vou mostrar quem que é o dono dessas NFTs a partir do identificador dela. Então vamos lá. Vamos criar aqui uma instância desse contrato para poder chamar as funções. Vamos ver qual que é o nome do meu contrato. NFT name. A blockchain me retornou NFT exemplo. Então, maravilha, está funcionando. Vamos agora criar uma NFT de teste que vai conter só um texto simples. Executei a transação. Vamos buscar agora nft.token.uri. Como é a minha primeira NFT, eu coloquei nela o índice 1, né? Então vamos buscar os dados dessa primeira NFT. Retornou o texto, isso é uma NFT de teste. Funcionou. Vamos criar agora uma segunda NFT com um JSON com vários dados. Então tem aqui algumas frases soltas, tem um objeto filho em JSON. Então são dados complexos. Eu poderia fazer isso com N níveis de complexidade. Como é só um exemplo, não precisa ser muito. Criei a segunda NFT. Vamos buscar aqui, ó, como a segunda é o NFT de número 2, retornou o meu JSON com os meus dados. Vamos ver agora quem que é a carteira que é dona desse NFT de número 2. NFT. Se eu não me engano, é owner of. NFT aqui. Owner of. Eu quero a NFT de número 2 desse meu contrato. Vai me retornar o endereço da carteira que é dona desse NFT de número 2. Vamos pegar agora quantas NFTs
que tem esse endereço de contrato. Vamos pegar aqui, deixa eu copiar. Ih, cacete, acabei fechando aqui a instância do Careful Develop. Só um minuto. Careful Console. IPO. Fazer a instância de novo. Agora eu vou pegar o balanço dessa minha carteira de NFTs. Deve mostrar duas. Então, tá aqui, ó. Balance Off, Words 2. Isso indica que eu tenho duas NFTs que pertencem a esse endereço de carteira. Então, meus camaradas, isso que eu acabei de mostrar para vocês é um pequeno exemplo de como é o código de uma NFT, como que eu crio uma, como que eu armazeno dados. Eu posso usar isso para o que eu quiser. Se eu quiser, por exemplo, armazenar... Eu trabalho num cartório, eu sou tabelião de algum cartório, um fórum, não sei. E eu quero armazenar os contratos de compra e venda das pessoas que vão ao meu cartório, além do papel e do banco de dados, eu quero armazenar cópias desses contratos em NFTs na blockchain. Então, eu pego todo o texto de compra e venda desse contrato, crio uma assinatura virtual, provando que eu fui o tabelião que assinei, que timbrei aquele contrato, fiz a autorização daquela compra e venda, digamos. Então vamos pegar um exemplo de que meu pai vendeu para o meu tio um Fiat 147 por R$2.000 e 5 paçoquinhas. Ele foi lá no cartório, registrou em contrato, no papel, esse contrato está no banco de dados, e eu, como tabelião, peguei e resolvi armazenar esse contrato na blockchain através de uma NFT e dei essa NFT uma para o meu pai e uma para o meu tio. Maravilha? Fechou. Meu cartório, digamos que pegou fogo, o documento que o meu pai e o meu tio tinham perderam a cópia em papel do contrato, como meu cartório pegou fogo, meu banco de dados foi pro pau, sumiu, queimou meu computador lá. Como é que vai provar para o juiz que eles fizeram esses dois negócios? Da venda do Fiat 147. Cada um deles tem a NFT como uma cópia do contrato e a NFT está disponível na blockchain. Esses dados são públicos, o juiz pode pegar o endereço do contrato, pode pegar o ID do token e ver. Ah, o João da Silva vendeu um Fiat 147 pro Bruno Moraes por R$2.000 e 5 paçoquinhos. Esse é um exemplo de utilização de NFTs. Perfeito, galera? Pois bem, só que como é que as NFTs estão sendo utilizadas atualmente? Vocês viram que todo esse processo que eu fiz agora de armazenamento de dados, cada vez que eu executo uma transação na blockchain, essa transação tem um custo. Então, se eu vou enviar valores de uma carteira para outra, se eu vou enviar uma criptomoeda de um usuário para outro, isso tem um custo. Se eu vou criar uma NFT, isso tem um custo. E no caso das NFTs, quanto mais dados eu estou armazenando dentro da blockchain, mais caro fica. Então, maior o custo. O que o pessoal faz? Como uma forma de economia, eles pegam esses dados, então, o link de uma imagem, eles pegam o link de um arquivo JSON que contém as informações que eu preciso, o contrato do Fiat 147. Eles pegam o link desse arquivo e armazenam o link na minha NFT e a NFT está na blockchain. Beleza, economiza, tá? Tem acesso aos dados do mesmo jeito. Só que qual que é o problema disso? Eu estou basicamente jogando fora todo o potencial de descentralização da blockchain. Os dados em si não estão armazenados na blockchain, estão armazenados no servidor central. Então, se acontecer qualquer coisa nesse servidor central, igual o exemplo do meu cartório que pegou fogo e queimou o meu PC, e obviamente perdi meu banco de dados, não tinha backup, se os dados daquele contrato, do exemplo, que o meu pai vendeu ao meu tio um Fiat 147 por R$2.000 uma paçoquinha, estivessem só no banco de dados e na NFT e não armazenei o texto do contrato, mas sim um link para onde aquele arquivo de texto estava armazenado no meu computador, ou o local do arquivo JSON estava armazenado no banco de dados, não interessa. O link daquele arquivo que estava no meu servidor estava na minha NFT está inútil. Ser o mesmo que não fazer a NFT. Compreende?
Uma das principais características da blockchain é a alta disponibilidade e descentralização. Então essa prática arrebenta com isso. Mas melhor você não usar NFT se você for fazer esse tipo de abordagem de armazenamento de dados. Só que como é que a gente soluciona esse problema? Que inclusive ocorreu na OpenSea, se eu não me engano acho que foi mês passado, mas não faz muito tempo, vou deixar o link da matéria aqui na descrição do vídeo, onde eles tiveram um problema com a API da OpenSea. Então as pessoas do Twitter que usavam a foto de perfil com a NFT que eles compraram, as pessoas que tinham NFTs na MetaMask, e essas NFTs eram da OpenSea, como a API da OpenSea caiu, essas pessoas não tinham mais acesso às imagens e os dados das suas NFTs. Então as NFTs delas ficaram inúteis temporariamente. Como é que a gente resolve isso? Podemos armazenar esses dados da NFT em forma de armazenamento descentralizado. Uma IPFS, uma ZeroNet, uma Kia, Filecoin, até o Torrent, se você quiser. Não importa. Você dá uma mitigada esse risco de indisponibilidade de dados, mas ele ainda existe. Então ele é uma solução intermediária, você consegue dar uma economizada ali, mas você ainda tem um pequeno risco de indisponibilidade de dados. O ideal para que esse risco não ocorresse é que se você mesmo mantesse um nodo de armazenamento dessa rede descentralizada. Então você sempre teria a garantia de que uma cópia desse documento teria. Mas isso também teria um alto custo. Outra solução seria armazenar todos os dados diretamente dentro da blockchain. Isso tem um problema, claro, quanto mais dados eu for armazenar na minha NFT, maior o custo. Porém, eu tenho a garantia de acesso e de descentralização desses dados. Então, eu tenho diversos computadores que fazem parte da blockchain, diversos nodos espalhados pelo mundo. Pode ocorrer a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o Cazaquistão pode desligar a internet, a China pode quebrar a internet deles. Pode acontecer uma catástrofe em meio mundo. Mas os servidores que estão nas Américas estão funcionando, então a blockchain inteira funciona, você ainda consegue acessar a sua NFT. Enquanto houver um único computador hospedando a blockchain no mundo todo, os dados da blockchain estão vivos e estão sendo possíveis de acesso. Esse é o poder da blockchain. Descentralização e alta disponibilidade. Tem inclusive uma corrente de pensamento entre os desenvolvedores de blockchain, etc., de que se os seus dados da sua NFT não está dentro da blockchain, então essa NFT não é sua, fazendo uma alusão ao ditado já antigo entre os entusiastas das criptomoedas, de que se você não tem as chaves privadas da sua carteira, significa que você não é dono das suas criptomoedas. Bom, foi um vídeo longo, foi um vídeo cansativo, foi um vídeo bem técnico para algumas pessoas. Sei que vocês podem ter dúvidas, fiquem à vontade de perguntar o que vocês quiserem nos comentários, estou aqui para responder, estamos aqui para conversar, bora trocar uma ideia sobre as NFTs. E no próximo vídeo dessa série, eu vou abordar um pouco mais aprofundado sobre a utilização das NFTs nos jogos, as formas que a gente pode utilizar as NFTs de uma forma... não seria uma forma correta, mas uma forma que funcione, melhor do que tá aí agora com esses joguinhos retardados de NFTs. Espero vocês lá, valeu, falou, fiquem com Deus.